agora Atos 2, né? O desejo do meu coração é que Deus venha estar iluminando a minha mente, a sua mente, venha estar revelando as partes da palavra dele que são importantes para as nossas vidas. Então, que o Espírito do Senhor esteja nos ajudando nessa leitura e que possamos ler essa mensagem e ouvir essa mensagem, na verdade, até o final. 7 semanas já haviam passado desde a morte e a ressurreição de Jesus. É o Atos 2. E com isso chegou o tempo de Pentecoste, quando os crentes se reuniram naquele dia. De repente apareceu um som veemente, um som semelhante ao rugido de um poderoso vendaval no céu por cima deles. E aquilo encheu a casa onde estavam reunidos. Então viu-se algo parecido com labaredas ou línguas de fogo, que pousaram sobre as cabeças deles. Todos os presentes ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas que não conheciam, porque o Espírito Santo deu a eles a capacidade. Muitos judeus piedosos, que tinham vindo de todas as nações, estavam em Jerusalém naquele dia para as comemorações religiosas. E quando se ouviu o rugido do céu por cima das casas, multidões vieram correndo para ver o que se tratava, e ficaram espantadas ao ver os seus próprios idiomas falado pelos discípulos. Como pode ser isso? Exclamavam eles, pois os homens são da Galiléia. E apesar disso, nós ouvimos todos eles falando as línguas das terras onde nascemos. Aqui estamos, pardos, medos, elamitas, homens de Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia ao redor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. E todos nós ouvimos estes homens falando em nossas próprias línguas a respeito dos magníficos milagres de Deus. E ali estavam eles maravilhados e confusos. O que quer dizer isto? Porém outros da multidão caçoavam, eles estão bêbados. Sim, isso sim diziam. Nisso Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e gritou à multidão: ouçam todos vocês, visitantes e igualmente moradores de Jerusalém. Fiquem sabendo isso. Alguns de vocês estão dizendo que estes homens estão bêbados. Não é verdade. E é muito cedo para isso. Ninguém fica embriagado às 9 horas da manhã. Nunca. O que vocês estão vendo nesta manhã foi profetizado há séculos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, eu derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Aqui nós percebemos o cumprimento da profecia que os profetas, que o profeta Joel, tanto o profeta Joel e outros profetas profetizaram, que nos últimos dias Deus derramaria sobre toda a carne o seu Espírito. Aqui nós temos duas verdades. Aqueles homens ali, eles não estavam bêbados, né? O que aconteceu foi um grande derramamento do Espírito Santo, até que as pessoas, naquela época onde eles estavam ali, tinha muita gente, porque eles estavam se preparando para a festa de Pentecostes, muitas pessoas de outras nacionalidades, mas aqueles que foram cheios do Espírito, eles começaram a falar da maravilha de Deus em outras línguas, né? Assim acontece hoje também, quando somos cheios do seu Espírito, nós começamos a falar do magnífico poder de Deus, das maravilhas de Deus. Por isso que é importante nós clamarmos a Deus para que Ele nos encha do seu poder. E uma coisa que nós podemos perceber também, para que nós ficarmos mais atentos, é que falou assim, nos últimos dias, disse Deus, eu derramarei sobre o meu Espírito. Veja bem que nós, há 2000 anos atrás, quando Jesus estava nessa terra, logo depois que Jesus ressuscitou, foi derramado o Espírito Santo. E isso, os profetas já falavam que era nos últimos dias. Se quando Jesus estava aqui na terra já estava nos últimos dias, imagine agora, que já fazem 2000 anos, Jesus está voltando, que eu e você estejamos atentos à sua palavra. Continuando no 18. Sim, o Espírito Santo virá sobre todos os meus servos, homens e mulheres, e eles profetizarão.
E eu provocarei extraordinárias demonstrações nos céus e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará negro, a nuvem ficará vermelha como sangue, antes de chegar aquele pavoroso dia do Senhor. Porém, todo aquele que pedir pelo nome do Senhor será salvo. Homens de Israel, ouçam. Deus apoiou publicamente Jesus de Nazaré, ao fazer espantosos milagres por meio dele, como vocês bem sabem. Porém, seguindo o seu plano já estabelecido, o mesmo Deus permitiu a vocês utilizarem o governo romano para pregar na cruz e depois assassinar Jesus. Então Deus livrou seu filho dos horrores da morte e o trouxe de volta à vida, pois a morte não podia segurar aquele homem nas suas garras. Então veja bem, assim como Deus livrou Jesus dos horrores da morte, porque quando Jesus morreu, ele ressuscitou. Ele foi o primeiro a ressuscitar na sua forma gloriosa. Assim também Deus vai me livrar dos horrores da morte, se eu e você crermos nele, se eu e você obedecemos a sua palavra. O rei Davi, continuando, o rei Davi citou Jesus dizendo: eu sei que o Senhor está sempre comigo, ele está me ajudando, a poderosa força de Deus me sustenta. Não é de se admirar que o meu coração esteja cheio de alegria e a minha língua grite os seus louvores, pois eu sei que tudo andará bem com o meu corpo na morte. O Senhor não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o corpo do seu santo filho entre em decomposição. O Senhor restituirá a minha vida e me dará a maravilhosa alegria da sua presença. Queridos irmãos, meditem nisso. Davi não estava se referindo a si mesmo quando falou essas palavras que eu citei, pois ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo ainda está aqui entre nós. Porém, ele era profeta e sabia que Deus havia prometido com um juramento infalível que um dos seus próprios descendentes, Davi, seria o Messias. Então aqui Pedro estava dizendo que aquilo que estava profetizado, que quando o rei Davi estava dizendo que o Senhor sempre está comigo, que Ele está me ajudando, que a poderosa força de Deus me sustenta, que eu sei que tudo andará bem com o meu corpo, que o Senhor não deixará a minha alma no inferno. Isso estava sendo o Espírito de Deus que ele estava profetizando sobre o Messias. E realmente o Senhor restituiu a vida ao Senhor Jesus quando Ele morreu. E Ele foi ressuscitado e está hoje no trono de glória com Deus. Olha só. Continuando aqui, Davi estava olhando para o futuro distante e predizendo a ressurreição do Messias, declarando que a alma do Messias não seria deixada no inferno e o corpo dele não entraria em decomposição. Davi estava falando de Jesus e todos nós somos testemunhas de que ele se levantou dentre os mortos e agora está sentado no trono de mais alta honra nos céus, junto a Deus. E tal como prometeu, o Pai enviou o Espírito Santo, com as consequências que vocês estão vendo aqui hoje. Não, Davi não está falando de si mesmo nessas palavras dele, que eu citei, pois ele nunca subiu aos céus. Além disso, ele declarou mais adiante: Deus falou ao meu Senhor, o Messias, e disse: senta-se aqui num lugar de honra ao meu lado, até que eu ponha os inimigos em completa submissão. Portanto, eu garanto a todo mundo em Israel que deste Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Messias. Estas palavras de Pedro comoveram a todos profundamente, que disseram aos apóstolos: irmãos, que devemos fazer? Pedro respondeu: cada um de vocês deve abandonar o pecado. Olha, esse é um recado para mim e para você. O que nós devemos fazer diante de tão maravilhosa notícia? Que Deus envia o seu Espírito Santo para nós, que Deus vai nos ressuscitar nos últimos dias. O que nós devemos fazer para que isso aconteça em nossa vida? Cada um de vocês deve abandonar o pecado, disse Pedro, voltar-se para Deus e ser batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então vocês também receberão o Espírito Santo que será dado a vocês. Porque Cristo prometeu esse dom para cada um de vocês que tenha sido chamado pelo Senhor nosso Deus, para os filhos de vocês e até mesmo para os que estão nas terras distantes. Então Pedro pregou um longo sermão falando a respeito de Jesus, procurando convencer todos os seus ouvintes que se salvassem da maldade na nação. E aqueles que acreditaram na pregação de Pedro foram batizados ao todo 3.000. E uniram-se aos outros crentes
na frequência regular das reuniões do ensino dos apóstolos, da comunhão e nas reuniões de oração. Em todos eles havia um profundo respeito aos apóstolos. Os apóstolos faziam... Em todos eles havia um profundo respeito, e os apóstolos faziam muitos milagres. Todos os crentes se reuniam constantemente e repartiam tudo uns com os outros. Vendendo suas propriedades e dividindo com os que tinham necessidade. Regularmente eles adoravam junto no templo, todos os dias, reunidos em grupos pequenos, nas casas, para comunhão e participação das suas refeições, com grande alegria e gratidão, louvando a Deus. A cidade inteira tinha simpatia por eles, e cada dia o próprio Senhor acrescentava à igreja todos os que estavam sendo salvos. Que Deus venha abençoar muito a sua vida. Talvez essas palavras tenham te surpreendido. Olha só o que acontecia. Depois que derramou o Espírito de Deus sobre muitas pessoas, houve um avivamento tremendo naquela nação, naquele local. As pessoas passaram a se reunir. Quando eu sei que há um avivamento dentro de mim, olha o que aconteceu com ele. Quando em todos eles havia um profundo respeito, um respeito profundo por Deus. Então, quando há um grande respeito por Deus, é um sinal que o nosso coração está se avivando. Será que em mim e em você tem um grande respeito por Deus? Qual foi a consequência do derramar do Espírito Santo? Os apóstolos faziam muito milagres. Uma consequência que estamos cheios do Espírito Santo é que nós vamos experimentar milagres na nossa vida e milagres nas vidas daqueles que estão ao nosso redor. Depois, todos os crentes se reuniram constantemente e repartiam tudo com os outros. Será que está havendo unidade? Estamos repartindo? Estamos tendo tudo em comum? Eles não falavam, isso aqui é meu, essa propriedade, esse terreno. Não. O que eles faziam? Eles vendiam suas propriedades e dividiam com os que tinham necessidade. Nada era deles próprios. Eu tenho um terreno, eu vou vender esse terreno, porque tem gente do meu lado que está passando muita necessidade, e eu quero ajudar a todos. Então, olha só, eles tinham tudo em comum. E outra coisa, regularmente eles adoravam juntos no templo todos os dias. Você tem regularmente adorado a Deus de todo o seu coração junto com os seus irmãos, aonde? No templo. Reuniam-se em grupos pequenos na casa. Então eles se adoravam no templo e ainda se reuniam nas casas para a comunhão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão, louvando a Deus. Então, será que isso tem acontecido com a nossa vida? Esse é o projeto de Deus na nossa vida. Que Deus abençoe sua vida, que Deus crie em nós e gere em nossos corações um avivamento tal qual aconteceu esse, e que esse avivamento permaneça em nossos corações para todo sempre. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.